Graças a paz, irmãos. Que bom que estamos reunidos aqui nesta manhã para louvarmos a Deus e o buscarmos, porque Ele é digno de adoração e louvor. Que bom que estamos reunidos na EBD. A EBD é um culto de ensino. Na minha opinião, é o culto mais importante que nós temos dentro da nossa igreja. Tudo que eu aprendi foi na EBD. Todas as coisas que eu aprendi durante toda a minha vida, minha base doutrinária foi a EBD, Escola Bíblica Dominical. É lógico que com o passar do tempo a gente vai ganhando maturidade, experiência, isso também conta. Mas é muito importante, irmãos, o culto de ensino na igreja. Felizmente, algumas igrejas hoje, a EBD ficou obsoleta. Às vezes as pessoas trocam a EBD por outros cultos, colocam congresso, é uma festividade, e sempre é a EBD que sofre, sempre. Mas graças a Deus que nós estamos aqui para aprendermos juntos a palavra de Deus. Hoje é o mês da Escola Bíblica Dominical, o pastor tem nos incumbido de trazer algo aqui para os irmãos. Talvez o que a gente vai falar aqui, muita gente ainda não está acostumado, talvez nunca ouviu falar, mas nunca é tarde para a gente aprender alguma coisa. Confesso aos irmãos que é um tema até um pouco complicado para a gente ministrar, mas que Deus nos dá graça, para que saiamos daqui não sabendo de tudo, porque nunca a gente vai saber tudo, mas vai saber alguma coisa a respeito da palavra de Deus. Como que é o tema? Eu queria que o irmão colocasse o tema aí, para a gente frisar bem este tema. Estudar a palavra de Deus. Para quê? Para poder ensinar a palavra de Deus. Nós temos a Bíblia em nossas mãos. Quando nós nos convertemos, nós não sabíamos nada de Bíblia. O que às vezes nós sabíamos era aquilo que foi passado pela religião que a gente professava, pela fé que a gente tinha antes de abraçar a fé cristã. Eu sempre digo para um novo convertido que quando ele abraça a fé cristã, ele tem que jogar fora toda aquela fé que ele aprendeu lá fora, porque às vezes a gente traz para dentro da igreja a fé que nós tínhamos lá fora, e aí a gente mistura essa fé lá de fora com a fé daqui de dentro, quando nós aprendemos a palavra de Deus. E a nossa fé tem que ser uma fé bíblica, centralizada na pessoa de Cristo, vinda diretamente de Deus. Não é aquela fé lá de fora que nós aprendemos, ou seja na nossa religião tradicional, ou seja de outra religião que nós aprendemos. E quando a gente faz isso, irmãos, mistura fé secular com fé cristã, não dá. Você tem que despojar uma coisa, um ou outro. Por isso que às vezes as igrejas neopentecostais são cheias de misticismo, são cheias de coisinhas que não tem nada a ver com a Escritura Sagrada, porque a gente faz essa mistura, essa mescla, e não dá certo. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Todas as coisas se fez novo, se fizeram novas. O velho eu morreu, então morreu também o meu pensamento secular, morreu aquela fé que eu tinha antes. Agora eu vou aprender uma nova coisa, é a fé bíblica, centralizada na pessoa de Jesus. E para isso nós temos que ter a Escritura Sagrada, porque é a Escritura que vai falar conosco. E nunca foi tão importante, irmãos, e tão relevante para os nossos dias hoje, a gente se debruçar nas Escrituras, porque as Escrituras hoje, na nossa vida contemporânea, ela está sendo distorcida dia após dia. Surgem vários intelectuais, e com isso eles arrebanham várias pessoas,
E aí surge um novo liberalismo, chamado de neoliberalismo. Então nós temos que tomar o cuidado. E qual é o antídoto para todas as heresias? Qual é o antídoto para toda a filosofia vã que Paulo fala lá em Timóteo? É as Sagradas Escrituras. É debruçar no texto sagrado. É deixar o texto falar por si só, que é a primeira regra da hermenêutica. A palavra de Deus interpreta a si mesma. Nós temos que deixar o texto falar alto em nossos corações. Capítulo 5 de João, e o versículo 39, palavra de Jesus, onde Jesus diz: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus diz para os seus contemporâneos naquela época, para eles examinarem as Escrituras, porque eles examinavam as Escrituras, mas não estavam entendendo, não estavam compreendendo que a própria Escritura falava a respeito do Messias que havia de vir. E ele veio, e eles não notaram, e não compreenderam, não entenderam, e morreram em seus próprios pecados. Então é importantíssimo, irmãos, o estudo da palavra de Deus nos dias atuais. Importantíssimo. E a escola dominical, ela tem uma relevância muito grande. Vocês, irmãos, sabem como que nasceu a escola dominical? Como ela surgiu? A escola dominical, ela não surgiu dentro de uma comunidade cristã. Ela surgiu por intermédio de um jornalista chamado Robert Reich. Esse camarada, ele viu no seu tempo, em 1700 lá vai bolinha, ele percebeu que havia muitas crianças de rua, crianças que não estavam na escola, não estavam aprendendo absolutamente nada. Então ele teve uma ideia, chamou essas crianças, pegando essas crianças na rua, e começou a lecionar para essas crianças a língua materna, começou a lecionar história, começou a lecionar matemática, e começou a lecionar também as Escrituras. E com o passar do tempo, ele viu que isso teve resultado, e a partir de então, a escola dominical ela nasceu, e surgiu a história da IBD. Então a IBD não surgiu agora, ela já é de muito tempo. Ela não surgiu dentro da Igreja Assembleia de Deus, ela não surgiu dentro da Igreja Batista, ela surgiu, e eu creio que foi o sobrenatural de Deus, porque nós temos que acreditar no sobrenatural de Deus. É Deus que opera todas as coisas por intermédio da igreja, e Ele usa cada um de nós. Ele não vai só usar o pastor da igreja, não vai só usar a liderança da igreja, mas Ele vai usar nós que fazemos parte do seu corpo, que é a igreja, para que todas as coisas fluam perfeitamente na boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Por isso que é importante, irmãos, nós nos debruçarmos a respeito da palavra de Deus. Estudar é preciso para ensinar. Como é que eu vou ensinar alguma coisa que eu não sei? A igreja, ela é formadora de professores, de líderes, e no nosso caso aqui, de professores da IBD. Primeira vez que eu fui ser chamado para ser professor da escola dominical, eu tomei um susto, e meu coração gelou, porque eu não sabia absolutamente nada de teologia, não sabia absolutamente nada, não conhecia as Escrituras, embora lia as Escrituras. Eu comecei a ler o Novo Testamento, morava em Suzano, trabalhava em São Mateus, era mais ou menos quase 2 horas para chegar no emprego, então eu tinha aquele Novo Testamento pequenininho, e aí eu li aquilo dali dentro do trem em São Paulo, e li aquele Novo Testamento ali, eu li umas 5, 6 vezes, só indo, de volta, indo para o trabalho e voltando para casa, e aquilo ali me fez
perceber o quanto a palavra de Deus é importante, e eu precisava estudar a palavra de Deus. E quando eu fui ser chamado para ser professor de escola dominical, eu não fui para ser professor, eu fui para poder ser um substituto dos professores que iriam faltar. Haviam 3 professores na igreja que eu congregava em São Paulo: o pastor e 2 presbíteros. Só que é o seguinte, eu tinha que estudar todo domingo, porque eu não sabia qual deles ia faltar. E às vezes em cima da hora sempre tinha um presbítero lá: irmão, não tem como, tal, vai no meu lugar. E eu ia. E era daquele jeito, né? A gente não conhecia muita coisa. Foi com o passar do tempo que a gente foi ganhando mais maturidade, experiência e conhecimento da palavra do Senhor. Mas graças a Deus, Deus nos deu graça. Às vezes a gente fala muita besteira. Eu já falei muita besteira na minha vida, porque aquele negócio de você às vezes seguir um pastor, seguir alguém, o camarada fala alguma coisa lá e você acha que ele está falando a verdade, e acha que ele está sendo bíblico. E aí quando você vai perceber depois, ele não está bíblico coisíssima nenhuma. Mas você novo na fé, sem muita experiência, sem muita leitura, mas com o passar do tempo Deus vai dando graça. Interessante que Deus, quando chama Josué, Moisés tinha morrido, e Josué então foi selecionado por Deus para poder conduzir aquele povo à terra de Canaã. Eles não tinham nem entrado ainda na terra de Canaã, e muitos obstáculos iriam surgir nesse trajeto. E o que Deus fala para Josué? Josué, nunca parte de ti o livro dessa lei, medita nele de dia e de noite, para que você prospere, para que te vá bem no seu caminho. E isso não foi só com Josué. Há relatos no Antigo Testamento de Deus induzindo o povo a meditar nas Escrituras Sagradas, mesmo que fosse lá a Torá, que fazia parte o Pentateuco, os escritos e os profetas. Deus sempre salientou, Deus sempre aconselhou o povo a meditar nas Escrituras Sagradas. Quando Israel saiu do exílio babilônico, por intermédio de Neemias e Esdras, eles acharam o livro da lei lá, todo empoeirado lá nos escombros. Então ele foi falar daquele livro da lei, e durante quase meio dia Esdras falou a respeito do livro da lei para o povo de Israel. E hoje também não é diferente, irmãos. O princípio continua o mesmo. Meditemos neste livro de dia e de noite, estudemos o livro, porque é preciso para ensinar, é preciso para o nosso próprio bem, para a nossa formação espiritual, para o nosso enlevo espiritual, para a nossa conduta diária diante de Deus e diante dos homens. Este livro é importantíssimo. Não troque a Bíblia por nada. Por nada. Eu sei que às vezes há pontos difíceis de entender, como Pedro fala em sua epístola, falando a respeito de Paulo, mas é necessário. Então vamos lá, precisamos estudar a Bíblia? É uma pergunta. Claro, é óbvio. Precisamos ser ensinados? Sim, eu preciso ser ensinado, você precisa ser ensinado, todos nós precisamos ser ensinados. Ninguém aprende nada sozinho. Eu tenho certeza que o pastor aqui, durante toda a sua trajetória de cristão, de formação religiosa, formação acadêmica, ele teve sempre alguém que ensinou a ele. Aliás, nós não precisamos, falando melhor ainda, é necessário a gente ter um máximo de carinho por aqueles que nos conduziram até a fé cristã. Você sabe quem pregou o evangelho para você? Quando você se converteu? É digno de nossas orações essas pessoas. Até hoje eu oro por um irmão lá em São Paulo,
que começou a pregar o Evangelho, e aquele fogo do Espírito, fogo da palavra de Deus, foi ardendo no meu coração. E eu então aceitei, abracei a fé cristã. Estou aqui até hoje. E sempre lembro, quando oro, eu falo para que, eu não sei nem como é que está a vida daquele camarada, mas eu oro por ele, porque foi ele que veio até na empresa pregando o Evangelho às pessoas que estavam ali, e eu ouvia. Então é necessário, irmãos, estudar a palavra, é necessário estudar para quê? Para que a gente pregue. Nenhum pregador nasce da noite para o dia, nenhum pregador. Se eu não me engano, John Stott disse que para você fazer um pregador demora 20 anos. Imagine, John Stott falou isso. 20 anos. Eu ainda até hoje estudo, meus irmãos. Tem professores meus que são pastores de igreja, eu fico perplexo quando eles falam isso. Eles dizem o seguinte: olha, para mim poder fazer um sermão, eu demoro mais ou menos 20 horas para me fazer um sermão. Alguns eu demoro 8 horas, e ele não faz o sermão sozinho. Às vezes ele junta os presbíteros da igreja, a liderança da igreja, e cada um deles ali vão desbruçar no texto. Todos eles vão meditar no texto, faz uma reunião e eles meditam no texto. Lógico, um só vai pregar, mas é com a ideia de um e de outro. Então todos nós precisamos ser ensinados. Hoje, dentro das igrejas evangélicas, é um desprezo quase total pelo ensino das Escrituras. A maioria dos pregadores, principalmente quando esses pregadores são pregadores neopentecostais ou pentecostais, eles não ligam muito para o ensino sistemático das Escrituras Sagradas. E aí, como será essa pregação? Basta você abrir a internet e ver como é que é, o horror que é. Então todos nós precisamos ser ensinados. Vamos ler aí, algumas igrejas e alguns líderes religiosos não incentivam o estudo da Bíblia, porque acham desnecessário. Até dizem que a busca de conhecimento da palavra prejudica. Alguns dizem isso. Talvez você nunca escutou isso, mas eu já escutei. Tenho certeza que o pastor ou alguns irmãos aqui também já escutaram alguém falar isso. Uma vez, dentro de uma igreja evangélica, uma pessoa que tinha um nível de instrução altíssimo, ela disse para mim que a teologia deixava a pessoa fria. Não estude teologia não, porque a teologia vai deixar você frio. Eu falo, mas eu não sou frio, eu estudei teologia e não sou frio, estudo até hoje e não sou frio. Eu acredito no milagre do Senhor, eu acredito na veracidade das Escrituras. De que maneira então é esse ser frio? É porque eu não pulo? É porque eu não dou cambalhota dentro da igreja? É porque eu não rodo? É porque eu não planto bananeira? Será que é isso mesmo? Será que isso vem do Espírito Santo? Ou é uma conjectura nossa? Ou é algo que dentro da nossa mente? Ou é algo que a gente coloca dentro das Escrituras, sendo que as Escrituras não diz nada disso? Por isso que é importante estudar a palavra. Vamos considerar argumentos usados para desestimular o estudo das Escrituras, em contraste com as instruções da própria Bíblia. Por exemplo, argumentos sem contexto bíblico. Alguns afirmam que o crente não precisa de ensino, pois o Espírito guia. Certa feita, um irmão meu, mora em Camaçari, ele disse que quando ele era novo convertido, e ele buscava muito a Deus, e ele orava muito, ele jejuava muito, e ele ouvia muitas aquelas pregações, em que aquele que estava pregando dizia assim: olha, é só você abrir a tua boca que Deus vai te encher.
Cada aquele, se eu não me engano, tem até um versículo assim: abre a boca que eu te encherei. E aí ele disse que acreditava nisso, piamente. E então ele jejuou uma semana, orando uma semana. E ele foi pregar. Aí ele, irmão, quando eu cheguei no púlpito para poder pregar, eu fiz assim, ó. E cadê a palavra que não veio? Eu fiz de novo. E nada. Eu tenho alguma coisa errada. Ele dizendo para mim: tem alguma coisa errada, irmão. E ele ficou ali, não sabia muito o que falar, mesmo ele tendo lido o texto. Mesmo tendo lido o texto. E ele viu que não ia sair nada. E ele ficou até decepcionado. Do Espírito de Deus não quer me usar. Veja como é que é, irmãos. Isso não acontece só com ele não, acontece com todos nós. Às vezes você que está sentado aí, você pode: não, Deus não me usa não, Deus usa só o pastor, Deus usa só o irmão lá. Não, Deus usa você também. Um professor meu, de prática do pastorado, ele disse que o Espírito ele vai te usar à medida que você meditar nas Escrituras. À medida que você lê as Escrituras, à medida que você investigar as Escrituras, à medida que você ser dedicado no estudo sistemático das Escrituras, é aí que o Espírito Santo vai te usar. Porque o Espírito Santo não usa ninguém preguiçoso. Como que Deus vai me usar se eu não quero ler a palavra? Como Deus vai me usar se eu não quero estudar a palavra? O povo de Israel foi destruído por causa disso. Eles estavam tão envolvidos com a religião tradicionalista, com o legalismo religioso de sua época, que eles abandonaram o espírito que estava de trás da lei. E aí os mestres da lei, no tempo de Jesus, eles começaram a incorporar dentro da palavra de Deus naqueles dias, que era o Velho Testamento, as tradições rabínicas. E isso foi fatal para a queda do povo. Quando nós substituímos a nossa tradição religiosa por aquilo que o texto está falando, é um perigo muito grande, irmãos. Temos que tomar muito cuidado com isso. Nós não podemos nem ir para um extremo, nem ir para o outro extremo. Como um pastor meu que sempre falava: tem que ter o equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio. Não é só o estudo também, nós temos que orar a Deus. O Espírito Santo está por trás disso. Eu tenho que orar, eu tenho que buscar. Mas é o Espírito que vai estar por trás disso daí. À medida que eu estou sendo dedicado à palavra de Deus. Alguns dizem, alguns afirmam, não, eu falei isso daí, mas eu queria colocar aqui, que procuram o apoio das Escrituras. Alguns afirmam que o crente não precisa de ensino, pois o Espírito guia. Procuram o apoio das Escrituras. Eles tentam falar que é o Espírito que vai te guiar, então você não precisa de estudar. Tem uma igreja, tem uma seita religiosa nos nossos tempos, que diz que você não precisa estudar. Não precisa. É só você abrir a Bíblia. Na hora que você abre a Bíblia, pronto. Aí Deus já vai falar com você, não estuda, não medita. Tem uma seita nos nossos dias que faz isso, diz que não precisa você estudar as Sagradas Escrituras. Por quê? Porque é o Espírito que vai te dar a palavra na hora exata. Essa é a afirmação, mas é uma afirmação distorcida daquilo que a palavra de Deus nos diz. Por exemplo, João diz assim para nós, 1 João capítulo 2, versículo 27. Se o irmão quiser abrir a Bíblia, pode abrir. 1 João capítulo 2, versículo 27. Não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, reticências, é só a parte B.
parteado o versículo. Então, olhando melhor o contexto deste texto que nós lemos, percebemos que João alerta os discípulos sobre o perigo de deixar a verdade que já aprenderam para seguir enganadores. Não tem nada no texto dizendo que você não deve meditar nas Escrituras. Isso é uma distorção do texto. E o que mais hoje acontece, irmãos, é a distorção do texto sagrado. É você usar um versículo para apoiar aquilo que você pensa. É muito fácil acontecer isso. Eu tenho uma ideia e uso um versículo bíblico para poder apoiar essa minha ideia. Mas eu tenho que olhar todo o contexto que está ali dentro das Sagradas Escrituras. Segundo ponto aí, alguns dizem que o estudo, principalmente o teológico, é perigoso, porque a letra mata. Quantos de nós já não ouvimos isso daí? A letra, a letra. Só que não é isso que o texto está se referindo. O texto não se refere a isso, é muito pelo contrário. Isso daí é uma tática para fugir do ensinamento da Bíblia. E então eles vão citar 2 Coríntios 3, capítulo 3, versículo 6. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Mas aí o contexto vai nos mostrar que a letra ali representa a antiga aliança, e o Espírito, a mensagem do Novo Testamento. Então devemos estudar para ter vida. Por isso que Jesus aqui, em João capítulo 5, versículo 39, vai nos dizer: examinai as Escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Como que eu vou conhecer Jesus se não olhar para as Escrituras? Há um movimento dentro dos nossos tempos hoje chamado de humanismo. O humanismo são aquelas pessoas que se dizem evangélicas, mas elas dizem que a Bíblia, ela está obsoleta. Você tem que enxergar a Bíblia dentro de um prisma moderno, porque a Bíblia está obsoleta. Tem coisas dentro da Bíblia que já não é mais válido mais. Então você vai pregar um evangelho centralizado naquilo que o homem deseja. É o chamado evangelho antropocêntrico. Coloca o homem no centro de todas as coisas. Tem uns pregadores aí na internet, poderia até citar muitos deles aqui, inclusive que muita gente dentro da igreja ouve. Tome cuidado, irmão, de ouvir esses pregadores aí, esses coaching da vida. Esses coaching da vida, eles só querem a luz para eles mesmos, é o holofote para eles. Haja vistas essas igrejas que pinta tudo de preto, fica tudo escuro e se coloca a luz lá em cima do púlpito, né? Que agora nem púlpito é mais, né? É o palco, não é púlpito mais, não é tribuna, da onde a gente prega. Lógico, aqui não é mais santo que aí, não estou dizendo isso, né? Mas temos que tomar o cuidado, porque a luz vai lá no camarada. Então o camarada que recebe toda a glória, todo louvor é para ele. Olha como que esse cara é, e a fala é mansa, a fala é suave, é bonita, né? É muito bonito isso daí. Aí não fala de pecado, não fala, cara, tu tem que se arrepender, meu irmão. Se você não se arrepender, vai vir contra ti o juízo de Deus sobre a sua vida. Mas se falar isso daí, pronto, você esvazia, a plateia sai fora, ninguém quer ouvir isso daí. É o evangelho humanista que está sendo pregado hoje. Haja visto essas igrejas inclusivas que já estão surgindo aí em cada lugar. Aqui mesmo tem uma. Aqui ali no Largo do Chapéu, ali tem uma ali. É chamadas igrejas inclusivas. O camarada vem como ele está e fica como ele está. Não precisa mais de arrependimento.
Não precisa, ou seja, não precisa mais do conteúdo escriturístico, da própria escritura, para poder levar o homem, fazer com que o homem tenha um relacionamento sadio com Deus. E relacionamento sadio com Deus é a partir das escrituras. Relacionamento sadio com Deus é abandonar o pecado. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos, quanto a isso daí. O Espírito Santo, irmãos, ele revelou o Evangelho diretamente aos apóstolos, mas eles deixaram esta mensagem escrita para as gerações posteriores. A gente pode ver isso lá em João, capítulo 20, versículo 30 e 31, Hebreus, capítulo 2, versículo 1 ao 4, aquele texto famoso de Hebreus, que antigamente Deus falou por intermédio dos profetas, por intermédio dos pais, e hoje, agora, Deus fala conosco através de quem? De Cristo. Ele é o ápice da revelação cristã. Eu não preciso mais de uma outra revelação. É Cristo. João 20, capítulo 20, versículo 30 ao 31. Irmãos, é o seguinte, os irmãos que quiser falar, pode falar, viu, irmãos? Eu não me preocupo com isso daí não. E não me preocupo também com, vou dar todo o conteúdo. Não, se não der, o importante é a gente entender. Isso que é importante. Não adianta eu chegar aqui, descarregar uma série de coisas, e depois o irmão sair daqui, eu não sei nem o que o irmão falou, né? Pode falar. 2 Coríntios 3,6. O senhor falou que muitos usam para não estudar a palavra. Exatamente. Aí o senhor disse, a letra é antiga. Isso, a letra mata, a letra entre aspas. Isso, mas o senhor disse, a letra é a antiga aliança. E o Espírito é o quê? O Espírito é o que vivifica. É interessante isso daí, porque algumas traduções vai colocar o Espírito aí como o Espírito Santo. Está lá em letra maiúscula. Algumas Bíblias, por exemplo, a Bíblia de Genebra, que é uma tradução revisada e atualizada, ela já coloca o Espírito num minúsculo. Mas dentro de um contexto dá a entender que é o Espírito que vivifica, o Espírito Santo que vai vivificar. Por que Paulo fala isso? Porque a letra do Antigo Testamento, a observância aos preceitos mosaicos, eles não são garantia de salvação para ninguém. Não é garantia de salvação. Paulo, ele bate muito nessa tecla quando ele fala da lei de Moisés, que a lei, ela teve o seu papel, que a lei é boa. Paulo fala que a lei é boa, e a lei de fato ela é boa, mas a lei só teve um papel de conduzir as pessoas a Cristo. E o papel da lei, um outro papel primordial da lei, é de que a lei, ela vem para poder nos acusar. Ela vem para poder nos acusar, porque está escrito lá, não adulterarás. Então se eu adultero, eu estou caindo num preceito da lei, eu vou ser julgado conforme a lei. É interessante, a irmã até tocou aqui a questão do dízimo, né? Havia 3 tipos de lei lá no Antigo Testamento, que era a lei cerimonial, a lei civil e a lei moral. Dessas 3, irmãos, nós só não cumprimos a lei cerimonial, que é aquela lei onde o sacerdote, para poder entrar lá no templo, no Santo dos Santos, ou fazer todo aquele procedimento para poder alcançar um favor divino, de matança de animais, troca de vestimenta, purificação na água, na bacia de bronze, né? A troca lá dos pães da proposição, até chegar lá no Santo dos Santos. Esta lei cerimonial, ela não existe mais, não é preciso fazer isso mais. Mas a lei civil, ela ainda é uma obrigação para os nossos dias, porque a Bíblia vai falar em todo o Novo Testamento, para mim poder tolerar o irmão, né? Que a irmã sempre fala aqui em cima, suportar a irmã Mariene, não é isso? É uma lei civil, é o respeito com o próximo, é você ser educado, é você ser honesto, sincero, é uma lei civil, é você não defraudar o outro. Jesus nunca aboliu isso daí.
E nem o Novo Testamento. Paulo fala muito nisso, é só você ler as cartas do Novo Testamento. E nem a lei moral, que é o decálogo, né? Não matarás, não é nem não matarás, ali é não assassinarás no original hebraico. Não assassinarás, não adulterarás, não cobiçarás. É lei moral para nós. Porque a gente não pode cair naquele preceito de que a graça vai nos isentar da nossa responsabilidade de cristão. Eu sou salvo, eu pratico as boas obras, porque eu sou um salvo em Cristo Jesus. Então o meu comportamento, ele tem que ser mudado, tem que ser visto. Como é que você vai entender se uma pessoa é salva, se você não vê naquela pessoa um procedimento de transformação? Não tem como, irmão. Como é que eu vou dizer que eu sou um cristão, mas eu só fico cometendo pecado em cima de pecado, e não me arrependo disso? Isso é hipergraça, é o que muitos estão pregando aí fora. Essa história aí de que, não, irmãos, a gente só vive na graça hoje, não precisa mais usar a lei. A gente não usa a lei porque nós não somos salvos pela lei, é diferente. Nós somos salvos pela graça, porque a lei não tem poder para salvar ninguém. Mas quando eu sou salvo, está lá escrito: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. É uma lei do Espírito que está em mim. Essa lei do Espírito que está em mim, que Paulo fala em Gálatas, por exemplo, você não tem lei contra o amor. Tem alguma lei contra o amor? Não. Tem alguma lei contra a piedade? Não. Alguém tem alguma lei, na Bíblia principalmente, dizendo que eu não deva fazer o bem para com o meu irmão? Não, muito pelo contrário. Tiago diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, né? Então a gente tem que tomar o cuidado, porque a gente fala de graça, a graça é importante, nós somos salvos pela graça, mediante a fé, mas precisamos obedecer aos mandamentos do Senhor, inserido na sua palavra. Não é só graça, não, irmão, estou na graça e acabou. Não, a graça não nos isenta da nossa responsabilidade de cristão. Entendeu, irmão? Então quando Paulo fala da lei, da letra da lei, Paulo fala de uma distorção que o pessoal estava fazendo, principalmente na carta aos Gálatas. Você colocar judaísmo dentro da fé cristã, é impossível fazer isso daí. É impossível você, em Hebreus, os judeus querendo que eles praticassem aqueles ritos mosaicos novamente. Impossível isso daí. A fé cristã, a nova aliança não permite mais isso. Porque eu sou salvo em Cristo pela graça, porque foi Ele que morreu lá, não foi eu. Nós somos coparticipantes em Cristo. Quando Deus olha para nós e nos perdoa e nos justifica, Deus não olha para mim: rapaz, o irmão Marcos é tão bonzinho, ele merece ser perdoado. Não, Deus olha para o sacrifício de Cristo, não é para mim, porque eu merecia morrer mesmo. Deus olha para o sacrifício do seu filho, então Ele não traz a ira. É por isso que eu não sou fulminado, é por isso que você não é fulminado quando a gente peca. Porque se a gente vivesse lá no Antigo Testamento, não estavam mais aqui, irmão. Você lembra lá de Uzá e Aiô, que tocaram lá na arca? Por quê? Porque eles desobedeceram um preceito da lei. A arca da aliança era para ser carregada pelos sacerdotes, aqueles que já estava lá, escrito lá que tinha que fazer aquilo dali. Não era em cima de boi. Eles colocaram a arca da aliança em cima de boi, e até ali Deus ficou na dele. Mas quando o camarada foi tocar a mão lá, Deus fulminou ele. E aí, se você jogar isso para o nosso tempo, rapaz, esse Deus do Antigo Testamento é perverso. Esse Deus aí não é o Deus do Novo Testamento. Não, é o mesmo Deus, mas com contextualidades diferentes. É por isso que Deus não fulmina nenhum homem hoje. Por isso, como Ele fez com Ananias e Safira. Por que Ele fulminou Ananias e Safira? Porque para dar um exemplo. E outra,
o cânon ainda naquele tempo ali, embora já estivesse vivendo a graça, ele ainda não tinha sido todo fechado. E por causa da ignorância, mas Deus fez aquilo porque Deus sabe o coração de cada um. Eu não vou entrar nesse mérito aí dos desígnios de Deus, a gente não entende, e mais para frente a gente pode ver isso daí. Marcos, Oi, 2, 1. Graça e paz, Marcos. Ô, meu irmão, a todos, em nome de Emanuel Jesus. Jacques. Amém. Marcos, então, ou seja, essa expressão, a letra mata, é um recurso metafórico para expressar a essência da lei, é isso? Isso, pode ser. Pode ser. Processo metafórico. Isso. Para expressar a essência da lei, o papel, a opção, o propósito. Isso. Em relação ao propósito da lei. Ok, valeu. É interessante, irmão, falar isso, que Jesus nunca, irmãos, Jesus falou contra a lei. Jesus nunca falou contra a lei. Ele cumpriu toda a lei, na íntegra. Esse negócio aí, Jesus burlou a lei, porque ele curou lá no sábado. Não, peraí. Jesus não burlou a lei do sábado, muito pelo contrário, ele cumpriu todo o sábado. A questão aí é o espírito que estava por detrás da lei de Moisés. Irmão, se você lê o Antigo Testamento e o Novo Testamento, muita coisa que está lá no Antigo Testamento é o que está aqui no Novo Testamento. João chega a falar assim, olha, João chega a falar, eu vos dou um novo mandamento, que ameis uns ao outro, né? Mas em outra passagem, João vai falar assim, olha, eu não vos dou um mandamento novo, vos dou um mandamento antigo. E a gente tem que entender, essas mudanças de ideias assim que acontecem, não é porque a Bíblia está se contradizendo, a gente tem que entender o contexto que está por detrás daquilo dali, para a gente entender. Vamos lá? Então, terceiro ponto aí. Muitos desestimulam o estudo para manter seu poder sobre os leigos. Muitas igrejas hoje, principalmente as megas igrejas, ela não tem um estudo das Sagradas Escrituras, porque se o camarada começar a entender a Bíblia entender a Bíblia no seu texto e contexto, naquilo que o Espírito Santo vai dando à pessoa, ele vai ver que essa igreja aí não serve para mim não, essa comunidade cristã não serve para mim não, eu vou para outra, porque aqui só está pregando heresia, está distorcendo o texto sagrado. Muita gente, muitos líderes não querem que a pessoa estude mesmo. Ou então, é aquele negócio, né? Eu fui criado dentro da Assembleia de Deus e falar, olha, homem não pode usar roupa de mulher, mulher não pode usar calça comprida, porque está lá em Deuteronômio, que o homem não deve usar roupa de mulher e a mulher não usar a roupa do homem. Mas calma aí, a gente tem que entender o contexto cultural, tudo isso. O que diferenciava um homem e uma mulher nos seus trajes, o homem da mulher era simplesmente um cinto amarrado, era um cinto amarrado, a veste era praticamente quase a mesma, era um cinto. Isso lá no tempo do Antigo Testamento ainda, há mais de não sei quantos mil anos atrás, aí, mais de 2000 anos atrás, era isso que diferenciava. Então usar esse texto para os dias atuais, não tem como, irmãos. Na nossa sociedade de ocidentais, não tem como. Senão eu vou ter que fazer muita coisa lá que está no Antigo Testamento e no que está no Novo. Não, se está aqui eu tenho que fazer isso aqui, não é bem assim. Você tem que estudar o contexto e o texto. É o que a gente vai fazer mais daqui a pouco. Que a gente vai falar um pouco, não quero correr, irmãos, para a gente entender, que é a hermenêutica bíblica. Tem gente que nunca ouviu falar de hermenêutica, né? E acha que não serve para nada, muito pelo contrário. Serve muito para a gente, principalmente para quem é pregador, para quem leciona na escola dominical, para quem é líder de grupos na igreja, serve para todo mundo. Então vamos lá, terceiro ponto aí. Então muitos estimulam o estudo para manter seu poder sobre os leigos. Os sacerdotes e fariseus na época de Jesus desprezaram as pessoas comuns, está lá em João 7,49.
Eles desprezavam, porque os fariseus e os saduceus, eles se sentiam a última bolachinha do pacote. Eles sabiam de tudo, e eles que tinham que... eles mexiam na vida da pessoa. A pessoa tinha que andar do jeito que eles queriam ali, tem que ser desse jeito aqui. Se não for desse jeito aqui, você tem que vestir amarelo. Se não for amarelo, você está fora do padrão. Era mais ou menos assim que os fariseus e os saduceus viam as pessoas. E no tempo de Jesus, irmãos, havia uma pobreza extrema. Nem todos tinham um conhecimento das Escrituras, que era o Antigo Testamento, por causa da miséria que estava assolando na época de Jesus. Quando Jesus nasce num período muito crítico da história de Israel. A economia não funcionava, a política não funcionava, a religião não funcionava, nada funcionava. Então ele nasce nesse ambiente pesado. E quando Jesus falava alguma coisa, eles achavam que Jesus estava falando uma coisa nova. Não, Jesus estava falando lá a respeito da lei, dos profetas, dos escritos. E as pessoas não entenderam o que Jesus estava falando. Período muito crítico, muito pesado. E é um período, irmãos, que nós também estamos começando a viver também. Muita gente não acredita mais nas Escrituras. Tem muitos que por causa de alguns dessas igrejas que nós estamos falando aqui, desses pastores que desestimulam o ensino das Escrituras, das várias as coisas que estão acontecendo dentro da igreja cristã, as pessoas hoje elas não querem mais saber do Evangelho. Elas não querem saber o que você está falando. E aí o crente é menosprezado, é desprezado. Se você andar com a Bíblia na rua aí, tem crente até que hoje em dia tem vergonha de andar com a Bíblia debaixo do braço. E eu até entendo por quê. Por causa das falcatruas, por causa de igrejas envolvidas com corrupção, por causa de líderes gananciosos, que pensam mais no seu próprio ventre, no que na salvação dos outros. É o que está acontecendo hoje. E graças a Deus, irmãos, que a gente está aqui dentro de uma igreja, dentro dessa comunidade, em que aqui nós temos a oportunidade de pregar o Evangelho, de ensinar aquilo que a Bíblia, realmente aquilo que a Bíblia diz. Nós temos que tomar muito cuidado. Então os fariseus, eles desprezavam as pessoas. E muitos pastores hoje usam seus diplomas e títulos para manter suas posições de superioridade. E muitas ovelhas se contentam com a própria ignorância, exaltando seus líderes. É o que está acontecendo hoje. Vai falar mal do Edir Macedo da vida aí. Vai falar mal do Valdomiro Santiago. Vai falar mal de algum outro desses pastores, tanto aqueles que são mais do lado fundamentalista, quanto aqueles também que são do lado mais liberal, né? Como Ed Renekiewicz, Caio Fábio. Se você falar mal desses camaradas aí, as pessoas te taxam, te rotulam. Eu tenho visto ultimamente que os líderes têm usado mais a psicologia que a Bíblia, né? E também eu estava assistindo há poucos dias, em relação a esse assunto aí, vendo um vídeo em que um judeu cristão estava em Israel fazendo algumas entrevistas e entrevistava pessoas que eram judaicas tradicionais, e ele perguntava sobre se conhecia Jesus, e nenhum deles conheciam. Quer dizer, eles não apresentavam Jesus nas escolas, não falavam sobre o Messias, né? E aí, quando esse rapaz começou a falar sobre o livro de Isaías, a maioria das pessoas diziam que não conhecia o livro de Isaías, porque não era apresentado nas escolas judaicas. Porque o livro de Isaías claramente mostra o Messias, o nosso Messias, Jesus Cristo, não é isso? É isso, verdade, é verdade. Mas infelizmente, né? É o que acontece hoje em a grande maioria das faculdades. Há faculdades que elas não
a Bíblia não é o livro a ser estudado. Deixa eu fazer uma colocação aqui, irmãos. Quando a gente fala de teologia, dá a entender que a teologia quer definir Deus. Não. Não é propósito e nem objetivo da teologia dissecar Deus. O propósito da teologia não é isso daí. Embora, de forma superficial, teologia significa theos no grego, e logia, no estudo de Deus, ou estudo sobre Deus, mas não é objetivo da teologia definir Deus. Deus não pode ser definido, nem pela teologia, nem por ninguém. O objetivo da teologia é olhar o texto sagrado e analisar o texto sagrado, aquilo que Deus quer falar conosco, através do texto, daquilo que Deus falou. Não é falar, dissecar sobre Deus como Deus fosse um instrumento de estudo, não é isso, né? Por isso que às vezes alguém ainda tem aversão à teologia, mas não é isso o propósito da teologia. Mas Jesus não quer que seus seguidores sejam ignorantes, porque Ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só a verdade que pode libertar, irmãos. E a Bíblia vai dizer que não há nada contra a verdade a não ser a verdade. A Bíblia é a verdade. Tem uma matéria muito importante dentro da teologia que se chama bibliologia, que é o estudo das Escrituras. É onde vai falar que as Escrituras são inerrantes, que a Escritura é infalível, vai apresentar todo o cânon da Escritura. É através desta matéria que nós vamos aprender a respeito da Escritura. E através disso, segue sequência de outras matérias. Como é que a gente vai falar daqui a pouco, sobre hermenêutica bíblica. As Escrituras servem para nos ensinar e nos habilitar para toda boa obra. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Vamos ler lá? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Veja só. Então nós devemos estudá-las com diligência. Devemos estudar as Sagradas Escrituras. E a Bíblia, irmãos, é um conjunto de livros. Quando a gente aprende lá no comecinho, Gênesis até Apocalipse é um livro, 66 livros, para a gente estudar, para a gente meditar. E todos eles, irmãos, paz, meus irmãos, é diferente um do outro. 40 autores ao todo escreveram este livro fantástico que nós temos em mãos. E nenhum deles, mesmo em épocas diferentes, não se contradizeram. Não há uma contradição dentro das Escrituras. Às vezes, aqueles que chamam de contradição, é uma aparente contradição, que quando você estuda de forma minuciosa o texto, quando você examina as Escrituras como Jesus nos falou, a gente vai ver e vai entender que não há nenhuma contradição, nenhuma discrepância entre os textos. Se você pegar de Gênesis a Apocalipse, não há. Porque é o nosso livro de regra de fé nossa, da nossa conduta do dia a dia. Queria que vocês também lessem também aí 2 Timóteo, capítulo 4. Deixa eu ver aqui o versículo. A partir do versículo 13. Paulo é um homem que tem que ser admirado dentro das Escrituras, porque Paulo era um cara que estudava. Paulo está em Roma, e aí ele vai chegar para Timóteo, e vai dizer para ele assim no capítulo 4, versículo 13: quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, e os livros,
principalmente os pergaminhos. Os pergaminhos era a Bíblia daquele tempo. A Bíblia daquele tempo não era bonitinha igual essa que eu e você temos. Era rolos enormes que o camarada tinha que ler. E não era bonitinho com essa palavrinha toda separadinha, não. Era tudo junto, num formato só. Deu trabalho para os biblistas transformarem as cópias das cópias das cópias dos originais nisso daqui. Deu trabalho. E a gente tem tudo hoje aqui, ó, mastigadinho, bonitinho. Você tem a Bíblia da sua preferência, Bíblia da mulher, Bíblia do obreiro, Bíblia do executivo, Bíblia do pastor, Bíblia Plenitude, Bíblia Genebra, NVI, não sei quantas, mais de 100 aí traduções possíveis. Você tem, para a tua escolha. Se você não entende muito a ARC, Almeida Revista e Corrigida, você pega uma NVI. Se você não entender também a NVI, pega uma NTLH. Está aí bonitinho para a gente. Se a gente não estuda, por quê? Negligência nossa. Não tem outra coisa para se falar. É negligência nossa, quando a gente não estuda. E aí quando bate lá um testemunha de Jeová na sua casa, pode te dar um banho de Bíblia, mesmo que seja distorcido. E às vezes tem cristão até que cai na lábia ainda. Oh, rapaz, é mesmo, ó. Está na Bíblia mesmo isso daí. Só que está distorcido. Quem foi o primeiro a distorcer as escrituras sagradas? Satanás. Foi o primeiro a distorcer. Satanás, ele usou a própria palavra de Deus para poder induzir Adão e Eva ao erro. A gente acha que Satanás está lá fora e vai induzir ao erro com uma coisa que a gente sabe que não é verdade, que é mentira. Não, ele vai usar a própria escritura. Jesus foi tentado dentro da própria escritura. O diabo não apareceu para Jesus e começou a tentar Jesus de outra forma. Foi pela escritura, ele começou pela escritura. E Jesus então botou ele para correr, porque Jesus também usou a própria escritura para poder o diabo bater em retirada. Marco, o apóstolo Paulo na carta aos 2 Coríntios, ele fala aqui até acerca do cumprimento do ministério, advertindo a igreja no capítulo 4, versículo 4, nos quais o Deus desse mundo cegou os pensamentos dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. E aí ele declara que o caminho mais próximo que nós possamos ver a luz, a glória, o resplendor de Deus é através da palavra. Através da palavra. Glória a Deus. Verdade, é isso aí. Não há como conhecer Jesus, não há como conhecer Deus, não há como conhecer o Espírito sem as Escrituras. Hoje em dia as pessoas nos chamam de bibliolatria. Nós cometemos idolatria também porque nós colocamos a Bíblia lá, né, em cima. Então nós cometemos idolatria, chamada bibliolatria. Principalmente os católicos vão falar isso da gente. Vocês falam mal aí de Maria e tal, mas vocês também cometem idolatria. Mas de que forma? A pergunta é, de que forma você vai conhecer Jesus sem as Escrituras? Não tem como. Eu sei que tem a revelação geral e a revelação específica. Só que a revelação geral, ela é incompleta. Nós podemos enxergar Deus na criação e nas coisas criadas, sim. Mas nós precisamos de alguma coisa a mais. E esse alguma coisa a mais é a Escritura. Senão nós não vamos ter conhecimento de Jesus. Veja que os apóstolos, eles sempre enfatizavam a respeito do Messias. Paulo, Pedro, todos eles, Tiago. Então é através das Escrituras que nós vamos ter o conhecimento de Deus. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, as Sagradas Escrituras.
Veja que o texto que nós lemos, Paulo era um cara estudioso, ele manda trazer os pergaminhos e manda trazer também os livros, que era material de suporte, para que a pregação dele fosse mais enfática. Eu queria ler outro texto com os irmãos também, e aí a gente pode finalizar, porque já está dando a hora, né? 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, Paulo falando a Timóteo, ele diz para Timóteo assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Será que nós temos manejado bem essa palavra da verdade? Quando eu era leigo, ainda não sabia de muita coisa, eu pensava que manejar bem a espada do Espírito era como aquele soldado na guerra lá no tempo de Davi, que sabia manejar, né? Saía matando tudo quanto é, cortando para lá e para cá. Mas depois, quando você começa a estudar, você percebe que não é nada disso. Que manejar bem, sentido correto, é você saber aqui costurar, é fazer uma linha reta, sem ir para lá e nem para cá. Trazendo para o Novo Testamento, dentro desse contexto, é você saber pregar a verdade de forma correta. É isso que é manejar bem a palavra da verdade. É você manejar as Sagradas Escrituras bem, de forma como as Sagradas Escrituras é. Não fazer, não levar para dentro do texto aquilo que o texto não está dizendo. Isso é uma boa hermenêutica. Então, irmãos, veja então, a gente então entra aí, e para dar uma resposta também para a irmã Maria, ainda que ela falou sobre a letra, irmã, a letra, ela representa o ministério da morte. Foi aquilo que eu disse, né? A lei, ela vai levar você para a morte. A lei, ela tem o poder de nos acusar. Então, a letra representa o ministério da morte, gravado com letras em pedras, que foi dado aos israelitas através de Moisés. É isso que acho que 1 Coríntios, se não me engano, 3 e 7 vai falar, né? E o Espírito representa a nova aliança de Cristo, revelada através do Espírito Santo e escrita em nossos corações. Os profetas já disseram isso, né? Jeremias capítulo 31, versículo 31, vai falar isso, que Deus não daria mais um coração de pedra, mas colocaria em nós coração de carne. Bom, irmãos, agora nós entramos aí nessa matéria, que é uma matéria muito importante da teologia, que é a hermenêutica bíblica. A hermenêutica, ela não é uma matéria propriamente da teologia. A hermenêutica, ela é uma matéria da filosofia. Hoje nós temos, dentro da filosofia, a matéria de hermenêutica, como também nos cursos de direito, há a hermenêutica jurídica. Mas para nós aqui é uma hermenêutica bíblica. Por quê? Nós precisamos compreender a mensagem das Escrituras e compreender bem, para que passemos a ensinar de forma melhor e mais contundente. Quando alguém não conhece as Sagradas Escrituras e não tem uma familiaridade da teologia ou de algum estudo dentro da própria Bíblia Sagrada, fica complicado para você ensinar. É por isso que dentro dos presbiterianos, no presbiterianismo e dentro até das igrejas batistas mais tradicionais, geralmente você é vocacionado ou você é ordenado a ser um pastor, a ser um líder da igreja, um reverendo, se você tiver um seminário bíblico. Você tem que ter um seminário bíblico. As igrejas pentecostais antes não eram assim, mas hoje isso já caiu muito. Dentro das igrejas pentecostais, você hoje é obrigado a ter pelo menos um curso básico de teologia, para que você seja um diácono, para que você seja um presbítero. E isso é importante, irmãos. Muitas igrejas mudaram com o conhecimento bíblico, né? Elas passaram a ter uma outra visão
daquilo que é igreja, daquilo que é escritura, a partir do estudo sistemático da palavra de Deus, né? Então, o que nós podemos entender hoje, né, é a importância e a necessidade da hermenêutica. Ela é importante, ela é necessária. E os problemas da interpretação bíblica. Tem um estudioso, que é o... Deixa eu ver se eu lembro o nome dele aqui. Eu vou lembrar o nome dele. Mas ele disse que antes da mensagem vem a hermenêutica. Por quê? Porque é necessário compreender. Quando a gente faz uma dinâmica de que eu pergunto alguma coisa para o pastor aqui, ele passa para a irmã, vai passando, eu escrevo alguma coisa, ou então falo no ouvido, quando essa mensagem chegar lá, ela já está toda distorcida. Ela está toda distorcida. Por quê? Porque nós não atentamos para a mensagem original. E é isso que a hermenêutica vai dizer. É nós atentarmos para a mensagem original. Nós vamos ver o porquê disso agora. Então, o que é hermenêutica bíblica? Nós temos aí uma terminologia. Hermenêutica, ela vem do grego hermeneuem, usualmente traduzido por interpretar, e do substantivo hermeneia, que significa interpretação. Também pode significar também traduzir, tradução, ou explicar e explicação. Abra sua Bíblia aí, Lucas capítulo 24, versículo 27. Um outro irmão aí, abre 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26 e 28. Lucas 24, 27. Começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Aí, nessa versão da irmã, está expor, né? Mas algumas traduções traz explicar-lhes. A palavra explicar ali é a tradução desse verbinho aí, ó, hermeneia. Porque os irmãos sabem, a Bíblia não foi escrita em português. Foi escrita em outra língua. E isso já cria um abismo para a gente já, né? Então, a hermenêutica é isso, é a interpretação. É como eu vou interpretar o texto. Quem abriu aí 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26? Que fazer, pois, irmãos, quando vos congregamos, casa um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. A questão aí é essa palavra interpretação. Ela é a tradução deste verbo grego aí, hermeneuem, que aparece nas nossas Bíblias aí, porque é uma tradução, é a interpretação. Não é eu que vou interpretar a Bíblia, ela interpreta a si mesma, mas é para a nossa compreensão. Você quer ver outro texto? Abre aí Atos capítulo 8. É aquela famosa passagem lá do eunuco, né, de Candace, Filipe e o eunuco etíope, né? Olha, o versículo 31, ele disse assim: e ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Essa palavrinha aí, entendes tu o que lê? E aí ele pergunta, como poderei entender se alguém não me ensinar? Veja que Felipe, ele vai fazer uma explicação para o eunuco que não estava entendendo. Ele não entendia se o profeta estava falando dele mesmo ou se de outra pessoa. E o Espírito então conduz Felipe para que Felipe então abrisse a partir daquele ponto e explicasse para o eunuco tudo aquilo que estava se passando no texto. Ele explicou texto e contexto. E o que é que aconteceu com o eunuco? Se converteu. Se converteu. Por intermédio de quê? Da palavra. Ele creu e entendeu. Conforme Agostinho, né? Agostinho diz assim:
Eu não preciso entender para quê, mas eu creio para entender. É uma famosa palavra de Agostinho. Ele já estava crendo no seu coração, mas ele não estava compreendendo. Veja que é uma diferença. Eu posso crer em Deus, mas eu não, às vezes não conheço certas coisas, né? Alguém aqui, quando se converteu, já nasceu sabendo tudo que estava escrito na Bíblia? Não. Olha o microfone do pastor. Graça e paz, amados. É interessante essa passagem aí, essa experiência de Filipe e Eunuco. E isso fica subentendido para mim, como igreja, como pastor, como membro, como irmão em Cristo aqui, entendendo o processo do batismo, a descer nas águas. E eu já lidei com situações aqui de irmãos que às vezes vêm de uma outra igreja e tal, e que são batizados, mas não tinham uma convicção plena do que estava acontecendo. E aí vem aquela questão assim, o primeiro batismo valeu, quem vai dizer vai ser você. O texto, o que o eunuco, ele fala assim, você entende o que lê? Ele não tinha como entender, porque não tinha quem explicasse. Uma vez explicando, ele entendendo, fala assim, então eu quero ser batizado. O que impede? Ele fala assim, o que impede que eu seja batizado agora? E às vezes, muitas pessoas descem as águas de algumas igrejas, porque o cara se converteu agora, amanhã já está batizando. Não que não seja crente, que não houve uma convicção. Eu penso que esse acompanhamento, nós temos aqui a classe de novos, não é uma questão bíblica, a classe de novos, mas uma questão de entender que é mistério, que é prudente, que convém que você explique a palavra para aquela pessoa, para aquela, assim, pastor, agora eu quero me batizar. Você tem que se batizar porque já passou da idade. Você está aqui, tem que se batizar, senão você não participa do ministério. Ninguém tem que se batizar porque precisa participar de um ministério. Tem que se batizar porque você já é crente e entendeu a palavra. Entendeu? Então, como é que a gente procede aqui? A pessoa se decidiu, classe de novos. Mas eu quero me batizar agora. Não, como você está entendendo, quer se batizar por quê? Porque quer fazer parte do ministério? Ou então, você antecipa uma situação que você mesmo não está compreendendo. Então, como igreja, a gente precisa realmente, nesse momento, as pessoas entenderem que tem muita gente hoje que desceu às águas em muitas igrejas, não estou dizendo que isso é pecado, não. Entendeu? Se você entendeu a palavra, então você pode batizar até 50, 3 mil pessoas. Então, a prática de hoje precisa ser dentro dessa configuração. Você preparar aquele novo cliente, aquele crente convertido, para ele entender o que é igreja, o que é o princípio bíblico, o plano de salvação de Deus, para ele descer as águas cônscio e discernindo o que está acontecendo. Então, estou dando só uma palavra aqui, que eu acho interessante essa passagem, esse encontro de Filipe e Eunuco, uma vez que ele ministra a palavra, ele entende, e quem batizou foi ele mesmo. É exatamente isso. Podia ser um diácono, aí há outros questionamentos que não entram nessa seara, mas interessante que você está entendendo? Não, ninguém me explica, ele explica. Eu não sei quanto tempo foi aquele, o texto acho que não relata o período ali, o tempo, mas foi um tempo suficiente para que ele pudesse entender, discernir e dizer, poxa, eu quero ser crente, eu quero me batizar. E batiza ele, depois acontece todo o episódio, ele sai dele arrebatado, aquela coisa toda, mas enfim, mais é importante que a pessoa tenha clareza do passo que ela está dando ao lado de Cristo, que o batismo não salva, mas é uma ordenança que segue aquele que já é salvo. É isso aí. Veja que é interessante, porque Filipe não induz ele a se batizar. Ele fala, aqui tem água, quem me impede de ser batizado? Né? Vamos terminar, irmãos? Parar por aqui. Deus abençoe os irmãos. Obrigado aí por essa oportunidade.